Muito obrigado, muito obrigado. Doenças mentais causadas por distúrbio nos corpos espirituais. Os corpos espirituais nós já analisamos, vimos no vídeo anterior quais são os corpos espirituais e hoje vamos ver as consequências dos distúrbios que acontecem nos corpos espirituais que se manifestam como doenças mentais na nossa vida. Falar um pouco também sobre equilíbrio emocional. Na verdade, seria o desequilíbrio emocional ou acesso de raiva, loucura, descontrole emocional. E uma coisa que está também ligada a isso, que é a dupla personalidade. Como e por que acontece a dupla personalidade? As funções dos 5 corpos. Ponto central, o centro, é o corpo verdadeiro. Corpo verdadeiro é denominado na Seichonoye como Jisso, que seria a vida, espírito ou seu Deus interior, que é como uma semente que contém todas as ideias que irão se desenvolver no futuro. Ou seja, ela vai fazer com que seja possível manifestar aquilo que é o meu desejo, mas não é o meu desejo, desejo egoístico do eu, mas do eu verdadeiro, que é o corpo verdadeiro. O corpo verdadeiro está se referindo ao eu verdadeiro. Então, aquilo que é da vontade do eu verdadeiro, da sua vontade, se você contemplar, mentalizar, ela vai manifestar nesse mundo. A segunda camada é o corpo espiritual, que é dotado de sabedoria e inteligência superior, o amor universal, que agem através do corpo espiritual, porque estão sediados nela. O corpo espiritual é o corpo mais próximo do corpo verdadeiro, então ela recebe diretamente a vibração mental emanada do corpo verdadeiro, do Jisso. Por isso que ela é dotada de sabedoria e inteligência. Chamamos de consciência. Seria o nosso conselheiro interior, a nossa consciência. Por isso que Dr. Masaru Taniguchi, se você quiser falar com Deus, fale com a sua consciência. Pergunte à sua consciência como deve agir, o que deve fazer. A terceira camada é o corpo astral. Quando sentimentos, crenças negativas, maldades, que é a ilusão, o pecado, raiva, apego, obsessão, vingança se instalam no corpo astral, podem atuar através dele e manifestar sob forma de fantasma ou espírito em ilusão. A ilusão, o pecado, encobre, exatamente isso, ela encobre o corpo espiritual e o eu verdadeiro. Por isso que o professor Masaru Taniguchi chama de encobrimento da natureza divina. A ilusão, o pecado, encobre o corpo verdadeiro, o Jisso, não deixa a força vital, o seu eu, Deus interior, seu Filho de Deus alojado dentro de si, se exteriorizar, porque ela forma uma barreira, encobre, não deixa sair. E por isso influencia na saúde física, na saúde mental e até na saúde financeira por causa disso. Se você não tem sabedoria, discernimento para tomar decisões corretas, vai afetar a sua vida financeira, vida pessoal, vida familiar, etc, etc. Além disso, a energia acumulada, que o pessoal chama de pecado, ilusão, cria doenças, dores e sofrimentos na nossa vida também. O corpo etéreo é a camada que liga o corpo astral ao corpo carnal, que é o corpo exterior. Tem também a função de inibir e controlar as manifestações da explosão emocional, ou seja, da loucura, acesso de raiva, acesso de loucura, que vem do corpo astral, onde estão gravadas
as emoções, as raivas, o sentimento negativo. Como não deixa isso extravasar, ela tem um papel fundamental para ter o equilíbrio emocional na nossa vida. E a camada mais exterior é o nosso corpo carnal, que está mais longe do centro, é um ser sensorial que se move meramente sob comando do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro. Todos os outros corpos possuem diversas percepções extrasensoriais, como o sexto sentido, mas o corpo carnal é só dotado de 5 sentidos: a visão, o olfato, o tato. O professor Masaharu Taniguchi diz que doenças mentais podem ser causadas por distúrbios em um dos 3 corpos exteriores. De um modo geral, há 3 espécies de causa de doenças mentais, porque, a grosso modo, o homem é formado por 3 corpos externos, exteriores sobrepostos: corpo carnal, o corpo etéreo e o corpo astral. O corpo astral seria o nosso subconsciente. Já falei no vídeo anterior, no subconsciente dá impressão, a ideia de que está no cérebro. Mas se estivesse no cérebro, se nós morrermos, vai deteriorar, vai perder. Então, como é que é possível fazer regressão e trazer memória de vida passada? Porque não está gravado no cérebro, obviamente. Tivesse gravado no cérebro, quando nós morremos, ela deteriora, desaparece. Significa que a nossa memória não está no cérebro, gravada no cérebro. Está onde? Num corpo astral que, quando nós morremos, ela sai do corpo juntamente com o espírito e leva isto junto com o espírito, a alma. Quando ocorrer algum distúrbio em um desses corpos, a pessoa manifestará possivelmente algum tipo de doença mental. Os médicos, em geral, procuram curar anormalidades mentais ou problemas físicos no cérebro, encontrando um meio de consertar e corrigir o dano causado no corpo, isto é, no cérebro. Mas só com isso não é possível a cura. Uma das causas da doença de ordem psíquica, ordem mental, é causado pelo enfraquecimento do corpo etéreo, ou seja, segundo o corpo perde a elasticidade e permite que elementos espirituais externos penetrem nele. Elemento espiritual, o pessoal fala entidade espiritual, né? Ou um espírito, alma perdida. O corpo etéreo fica entre o corpus astral e carnal, como uma barreira de proteção de fora para dentro, ou seja, não deixa elemento exterior, uma entidade, invadir o seu corpo. E barreira para inibir, controlar aquilo que vem de dentro, que é a explosão emocional, acesso de loucura, que vem do corpo astral, onde estão gravados nossos sentimentos, as nossas loucuras, nossas raivas. Mas o corpo etéreo controla e não deixa isso extravasar. É fundamental o papel do corpo etéreo no nosso equilíbrio emocional. A importância do corpo etéreo forte. Corpo etéreo, então, é essa segunda camada, é o segundo corpo, que é responsável pela percepção, sensibilidade e barreira. Percepção, sensibilidade, porque são emoções gravadas no corpo astral, como ela está aqui, ela é que percebe, tem a sensibilidade, e ela também é uma barreira, tanto de elemento que vem de fora, ou daqui de dentro, que a emoção extravasar, sair para fora. As 2 funções fundamentais do corpo etéreo para manter nossa saúde mental e equilíbrio emocional são: 1. Ela é uma barreira de proteção para que entidades espirituais não penetrem de fora, não entre aqui dentro. Se penetrar,
vai afetar as funções do corpo astral e corpo espiritual. A segunda função é a de inibir, controlar, ou seja, barrar o acesso de loucura, acesso de raiva, cuja origem está no corpo astral, nas emoções, nos sentimentos gravados lá dentro. Então, não deixa isso extravasar. Ela segura, ela bloqueia. Então tem um papel fundamental, tanto para proteger a invasão vindo de fora, como de barreira para não deixar extravasar o sentimento de raiva negativo que está acumulado dentro, ela segura. Então tem essas funções fundamentais. O professor Masaru Taniguchi usa hipnose para mostrar como é que essas coisas acontecem. Ele diz assim: é no corpo etéreo que se encontram, em geral, as sensações, e não basta que existam fibras nervosas para ter sensações. Quando um hipnotizador transmite seu biomagnetismo através do passe para um hipnotizado, o corpo etéreo deste é empurrado para fora e permanece separado do corpo carnal, ou seja, o corpo etéreo é anulado, não faz o bloqueio, e por isso que sessão de hipnose é uma coisa bem séria. Tem que fazer no ambiente correto, com um profissional preparado mental e espiritual, para que você não fique com sua proteção, fique desguarnecido para que elemento exterior, uma entidade perdida aí, invada seu corpo. Nesse estado, o hipnotizado não sente nada. Mesmo que espetem agulhas em seu corpo todo, efetuam cirurgia nele. Não tem sensação, porque o corpo etéreo é a camada sensível, que sente. Como o corpo etéreo está anulado, está fora, não sente mais a dor. Pessoas facilmente hipnotizáveis não possuem corpo etéreo bem unido ao corpo carnal, não tendo a devida elasticidade, está propensa a sair com facilidade quando recebe alguma influência exterior. Devido à sugestão recebida na hipnose, ocorre perda de sensibilidade e pode captar luminosidade por meio de algo alheio aos olhos, ou então ocorre uma anormalia em seus sentidos e, por exemplo, come uma vela com prazer achando que está comendo um chocolate, que é o caso de pessoa que está hipnotizado, que age segundo o comando do hipnotizador. Se o hipnotizador dizer que aquela cenoura é um chocolate, ou aquela vela é um chocolate, ele vai dizer: ai, como é gostoso. Ocorrem esses fenômenos porque há anomalia no corpo etéreo, ou seja, a sensibilidade. O corpo perde a sensibilidade porque o corpo etéreo está fora, está anulado, bloqueado pelo hipnotizador, corpo etéreo onde estão as sensações. Pessoas que dificilmente terão doenças mentais. Se a pessoa que não está hipnotizada comer vela dizendo que é chocolate, já será enquadrada como portadora de doença mental, podendo ser classificado de perda temporária de sensibilidade. A perda da sensibilidade é devido ao distúrbio no corpo etéreo e corpo carnal, sendo a causa a perda da elasticidade do corpo etéreo. A pessoa que não é hipnotizável com facilidade tem o corpo etéreo bem firme e flexível, que atua unido fixamente ao corpo carnal, ou seja, não sai, não deixa ser dominado pelo hipnotizador. Esta pessoa que é difícil de hipnotizada é também difícil de ter uma doença mental por causa disso, porque o corpo etéreo está firme, está agarrado, não deixa extravasar, nem deixa entrar, ser influenciado por elementos externos.
Em compensação, terá também dificuldade em experimentar fenômenos paranormais, como clarividência, que ocorrem quando o corpo astral se separa do corpo físico. Que se você entendeu como eu entendi, não faço nenhuma questão de ser hipnotizado ou de experimentar fenômenos paranormais. Significa que você tem um corpo etéreo frágil que pode ser facilmente invadido por elemento exterior ou ser influenciado por elementos exteriores. Corpo etéreo débil. Certas pessoas têm corpo etéreo débil, enquanto outras bem firme, do mesmo modo que compleição física débil ou forte. A causa dessa diferença seria uma consequência do karma, não da vida atual, mas uma causa relacionada com a vida passada, que é o que acontece com a compleição física fraca ou forte. Da mesma forma, o corpo etéreo forte está ligado a karmas, ou seja, tipo de vibração espiritual que você carrega dentro do seu corpo astral. Ou seja, está relacionado com as causas acumuladas durante a vida em reencarnações anteriores e também por influência da constituição dos pais, que constitui também uma espécie de vínculo, ligação kármica. Devido a essa debilidade do corpo etéreo, em consequência de karma de vidas passadas, surgem frestas nele, por onde penetram corpos astrais de entes do mundo espiritual e que controlam o cérebro do corpo carnal ou expulsam temporariamente o corpo etéreo da pessoa, provocando nela perda de sensibilidade. Quem tem corpo etéreo débil geralmente tem constituição física também débil, fraca. Dupla personalidade. No caso de haver deficiência na atuação conjunta e total dos corpos astral e carnal, durante a noite, enquanto a pessoa dorme, seu corpo astral pode se separar do corpo físico e ir passear no mundo espiritual. Isso ocorre durante o sono de pessoas normalmente saudáveis. Isso está explicado detalhadamente no livro A Verdade da Vida, volume 9. Mas, no caso de não haver uma fixação sadia desses dois corpos, ao retornar do mundo espiritual, o corpo astral poderá não conseguir adentrar totalmente no corpo físico. Ao tentar retornar, outro elemento espiritual, um espírito perdido que está vagando, uma entidade espiritual perdida, já poderá estar dentro do corpo carnal e impedir que seu corpo astral verdadeiro, onde estão instaladas a consciência e as emoções, retorne. Se tem outra entidade, um outro corpo espiritual, você influenciado pelo outro corpo espiritual, não pelo teu currículo da vida, mas currículo de vida do outro. Então, se esse espírito, geralmente espírito que está perdido, é que tem muito sentimento negativo, mágoa, tristeza gravado no seu corpo astral, e você começa a manifestar isso no seu corpo físico. Então você assume coisas ruins, né, do outro espírito. Dupla personalidade, de uma certa forma, seria dois espíritos no mesmo corpo. Por isso que ora age como seu espírito verdadeiro, calmo, natural, e daqui a pouco começa a falar maluquice e loucura. Muda completamente. Doentes mentais com físico sadio e forte que gritam e agem com violência. Existem doentes mentais que têm físico sadio e forte, que agem com violência. Esta categoria de pacientes de doenças mentais tem normalmente corpo carnal e astral sadios, mas apenas a consciência que liga esses dois corpos é fraca e não consegue comandar com perfeição a conexão entre ambos.
Doentes mentais possuidores de físico sadio e forte que gritam e agem com violência são, na maioria, pessoas dessa categoria e, em maior escala, os indivíduos do sexo masculino. Próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre doenças físicas, doenças que tem no nosso corpo, cuja origem também é distúrbio no corpo astral, nos corpos espirituais. Um assunto que não é causado pelo corpo astral, nem por nenhum corpo espiritual, mas doenças causadas pela influência de espírito em ilusão. Porque se o teu corpo etéreo não protege, deixa que entidade, espírito em ilusão penetre, você vai, quando o espírito em ilusão penetra, significa que o corpo astral daquele espírito vai entrar dentro de você, corpo astral onde estão gravados as lembranças, as memórias, os sentimentos negativos, os karmas. Então, você começa a agir com aquele corpo astral e aí vai manifestar a consequência daqueles sentimentos negativos gravados, vai manifestar em você na forma de doença. Por isso que é doenças causadas pela influência de espírito em ilusão. Muito obrigado, muito obrigado.